A paz do Senhor a todos, uma boa noite também, em nome de Jesus. Eu estou aqui mais uma vez para falarmos um pouco da palavra de Deus. Como você pode olhar, a igreja está sem culto e é difícil, às vezes, a gente olhar para a igreja. E Jesus chama também da igreja de aprisco, e olhar o aprisco vazio, e as ovelhas não estão no aprisco. Estão recolhidas, estão, como diz o mundo, estão de quarentena. E Deus, Ele é tão maravilhoso que no meio dessa turbulência, a palavra dEle é soberana. Eu estava meditando aqui no livro de Tiago, eu queria comentar com você, eu queria meditar com você sobre essa palavra. Parece que não é algo de certeza ainda, parece que de 7 a 10 dias vai ser acrescentado ainda, para o povo ficar em suas casas ainda. Mas há um problema, porque pessoas que vão ficar em casa, pessoas que trabalham por contas, que estão sem trabalhar, não têm uma renda fora disso, não têm um suporte para manter o alimento em suas casas. Então, meu povo de Deus, é momento de você olhar para a palavra de Deus, é momento de você observar a palavra de Deus. Não busque pela força do seu braço, mas confia no Senhor. É tempo de nós olharmos para a palavra com mais carinho do que antes, porque a palavra de Deus, ela tem escape para tudo isso. Deus, Ele tem solução para tudo isso, e a solução para nós é confiarmos em Deus. Eu queria que você tivesse alguém aí perto de você, está assistindo, se porventura você está ouvindo esse áudio, essa gravação, esse vídeo, você fechasse um pouquinho os teus olhos e vamos orar um pouquinho, em nome de Jesus. Pai querido, Deus meu, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui gravando, Pai, esse vídeo, e eu estou me esforçando ao máximo, porque não há intimidade com essas coisas, não tenho essa habilidade, como eu vejo pastores que têm uma habilidade fantástica, Senhor, diante de uma câmera, e eu tenho essa dificuldade. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que isso não venha atrapalhar em momento nenhum esse vídeo, mas que seja o mais simples possível, mais simples e claro possível. Como diz a palavra de Deus, Jesus, Ele é simples, Ele fala, nunca vos afasteis da simplicidade do Evangelho. Permita, Senhor, que eu seja mais simples possível, mais breve também e claro nessa exposição da Tua palavra. E que essa palavra venha confortar o coração de todos aqueles que estão passando, Pai, por essa epidemia, por esse problema. Eu entrego tudo em Tuas mãos, Pai. Usa a minha boca, coloca palavras na minha boca, a Tua palavra, e que ela alcance o coração de todos que estão me ouvindo, daqueles que não puderem me ouvir. Alcance o coração do brasileiro, Pai, e acalma o Teu povo, mas repreende aquele que for necessário repreender. E se nós tivermos que ser repreendido, Pai, em nome de Jesus, não nos poupe, nos repreenda, para que sejamos sábios, para que possamos aprender, pois se te chamamos de Pai, ao qual o Senhor nos chama de filho, e se estamos sem disciplina, então não somos filhos, mas bastardos. Pai, em nome de Jesus, repreenda-nos com a Tua palavra e salva a nossa vida, salve a nossa alma,
em nome de Jesus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Aqui, no livro de Tiago, capítulo 3 e versículo 13, a sabedoria que vem lá do alto. Eu queria também pedir perdão a todos do penúltimo vídeo que eu gravei, que eu falei em Filipenses 3,17. Me perdoe, foi um engano. É 3,7. 3,17 fala de um outro assunto mais parecido, mas eu citei um versículo errado e eu peço perdão a vocês, amém? No versículo anterior, no vídeo anterior, eu falei de 3,17 de Filipenses. Não, era 3,7 que eu preguei ali. Depois eu citei 3,8 e 3,9. Amados, me perdoem em nome de Jesus, amém? Mas aqui está correto, amém? Tiago, capítulo 3 e versículo 13, diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja e amargura, e sentimento facioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Toda a sabedoria humana, fora da palavra de Deus, ela é primeiramente terrena, é animal, é irracional e é demoníaca. Por quê, pastor? Porque o único que não muda é Deus. O Senhor Jesus não muda. Aliás, se Ele mudasse, estaríamos perdidos. Ele não é como o homem. Hoje faz um plano, amanhã projeta outro e abandona o plano primeiro. Deus não é assim, Ele não muda. Então, a pessoa que se diz inteligente, ela segue a orientação da palavra. Brasil, ouça uma coisa que eu estou falando para você agora. Os heróis da Bíblia, como em 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá era um rei, ele não tinha condições de vencer aqueles reis do Monte Seir, Moabe e Amon. Ele não tinha condições de vencer uma guerra daquele porte. E a Bíblia diz que Josafá teve medo. Mas Josafá se lembrou que ele servia um Deus vivo. E o profeta falou com Josafá, dizendo o seguinte: que o Senhor era com ele e que não era para Josafá temer, mas era para Josafá louvar ao Senhor. Não temam. Josafá ouviu a voz do profeta, obedeceu o que ele ensinou, e Josafá não precisou entrar numa guerra para vencê-la, porque o Senhor disse que essa batalha, Josafá, não é tua, esta guerra é minha, Josafá. Quando nós entramos no mundo da palavra, o teu problema, Brasil, povo de Deus, não é mais seu. Ele se torna do Criador, ele se torna do Deus vivo. Queremos vencer nossas batalhas com o nosso braço, você não vai conseguir. Mas se este país, se o mundo ouvir a palavra de Deus e trazer a sabedoria do Deus vivo, essa epidemia, ela é vencida em um estalar de dedos. Mas somente quando nós ouvirmos de verdade a voz de Deus, a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus.
o versículo 15 diz assim: não é esta a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, é animal e demoníaca. Pois onde há inveja, há sentimento facioso, e há confusão e toda espécie de coisas ruins. 17 fala assim: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Deus é puro, Ele é santo, santo. Depois é pacífica. A sabedoria de Deus produz paz, é indulgente, é tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Imparcial, sem fingimento. Medita comigo. Se este país, seus governantes, todo o povo parasse para olhar para a palavra de Deus, imagina que país se tornaria o nosso? Que país se tornaria o nosso país se todos os brasileiros se dobrassem diante da palavra de Deus? Se o nosso presidente realmente, eu espero por isso, igreja, eu tenho fé e tenho esperança, se ele se dobrar diante do Deus vivo, os ministros, os governadores, toda a equipe da política brasileira se dobrasse diante do Deus vivo, se os maçons, se os macumbeiros reconhecessem, se os bruxos que tem lá no meio se reconhecessem a autoridade de Deus, imagina que nenhuma nação poderia combater essa nação, nenhuma epidemia poderia levar esse país, essa nação à bancarrota. Eu já vi vídeo chorando, dizendo que as pessoas que trabalham autônomo estão passando fome. Eles não vão ter alimento para sustentar suas famílias, porque não pode trabalhar. Por outro lado, tem a epidemia, por outro lado, tem a fome. Estava cercado, todos os lados. Como Ezequias, como Eliseu, aliás, estava cercado também pelos sírios. E ele mandou, o moço subiu no alto e olhou o exército dos sírios cercando Eliseu. E ele voltou apavorado, dizendo: Eia, estamos perdidos. E existe um exército cercando a gente é só 2. Tem um exército armado. Eliseu fez uma breve oração dizendo: Senhor, abre os olhos do moço. E ele mandou: agora vai, Geazi. E olha de novo. Geazi voltou, subiu ao monte e olhou. Mudou a visão. Um homem só, um homem, uma oração mudou toda a situação. Geazi, a primeira vez que olhou com os olhos da carne, olhou com os olhos humanos, olhou com sabedoria humana, mas no momento que Eliseu falou: Senhor, abre os olhos do moço, ele voltou a olhar. O que foi que ele viu? Anjos com espada desembainhada, cavalos de fogo, espada de fogo. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se a nação brasileira, a nação de qual eu pertenço, ou qualquer nação no mundo, ouvir, se render à palavra de Deus, abandonar os seus maus caminhos, imagina o que Deus fará.
por essa ou qualquer nação que se render a ele. Josafá venceu três reinos. Eliseu venceu Círios. Geazi voltou dizendo: meu Senhor, eu vi legiões de anjos, com espada desbanhada, com cavalo de fogo, espada de fogo. Espiritualmente, Geazi estava cego, como o nosso Brasil está cego. Não todos, mas a maioria, nossos políticos são cegos. Imagina se orássemos para Deus: Deus, abra os nossos olhos. Eu oro, em nome de Jesus, abra os olhos dos nossos governantes, para que eles vejam que há um Deus sobre a nossa nação, chamado Deus vivo, chamado Jesus de Nazaré, chamado Deus de Moisés, Deus de Abraão. Igreja, Brasil, olha, vocês servem um Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Eu vou ler o 17 novamente, para que você grave bem no seu coração. A sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente é pura, depois pacífica. A que vem do alto, a que vem de Deus, ela produz paz, ela promove paz. É pacífica, indulgente, é tratável, plena de misericórdia, de frutos, imparcial, sem fingimento. É momento de você se agarrar a Deus, correr para a palavra dele e acreditar cegamente, sem desconfiança, sem olhar para o lado, e dizer: esse Deus aqui, esse Deus de Moisés que abriu o mar vermelho, esse mesmo Deus que entrou naquela fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, esse mesmo Deus que esteve na cova dos leões com Daniel, ele não mudou. Nós não somos Sadraque, Mesaque e Abednego, não somos Moisés, não somos Daniel, quem dera. Homens santos, homens que a terra não era digna de eles pisarem nela. Eu sei que a gente não é eles. Eu sei que estamos longe, muito longe, de alcançar a estatura desses homens, a estatura espiritual deles. Mas eu me alegro numa coisa: o mesmo Deus que falou com eles, o mesmo Deus que esteve na fornalha de fogo, o mesmo Deus que esteve na cova dos leões, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ele falou comigo, está falando com você. Eles cumpriram a missão deles aqui. É a nossa vez agora, igreja. Olha, eu não tenho nenhuma renda em banco nenhum. Eu estou com alguns aluguéis atrasados já. Mas nem por isso eu mudei a palavra. E já perguntaram para mim, para os meus pastores: o que é que vocês vão fazer quando tudo normalizar? A resposta foi: é Deus. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Pastor, mas tem igreja que está pregando, fazendo culto, porta fechada. Irmão, eu prefiro obedecer do que sacrificar. As autoridades que estão no nosso país, elas são constituídas por Deus. Ele coloca e tira quem ele quer de lá. Se esse presidente não se render a Deus, se esse presidente não fizer um bom trabalho, ele arranca e tira e bota quem ele quer. Não é o diabo que governa esse país, é Deus.
O diabo, ele é um derrotado, o diabo, ele engana, ele é mentiroso, mas se você deixar, ele te domina. Tiago 4:7 diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A receita, a maneira para eu vencer Satanás, vencer o mundo, é me sujeitar à palavra, é esta pregação. Deus está chamando o Brasil, dizendo, sujeita-te a mim, e eu guerrearei, eu vou guerrear por você, eu guerrearei por você. No momento que o Brasil se rende à palavra, esta guerra, essa epidemia, é assunto de Deus. Os heróis da Bíblia fizeram isso. Deus não mudou, quem mudou foi nós. Eu acredito nesse Deus da Bíblia. Ele não mudou. Eu creio com todo o meu coração que esse Deus aqui, ele não mudou, ele não muda, ele nunca mudará. E eu não posso ter fé movida por condições. Não. A minha fé, ela é movida pelo que ele falou. E nesse momento de tribulação do país, é o momento de você olhar para a palavra. Não é no momento bom, quando eu compro um carro, Deus existe porque eu comprei um carro, não. É este o momento que ele se faz presente, mais presente ainda. Não é quando eu estou com uma conta bancária abençoada, não. Pedro indo para a igreja, em frente à porta formosa, onde existia aquele homem coxo, aleijado, ele olhou nos olhos do homem e disse assim, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eu não tenho ouro e nem prata, igreja, eu estou com os aluguéis atrasados, mas eu confio no Deus da Bíblia, eu confio nesse Deus. E não é um vírusinho miserável, não é um surto miserável que vai tirar o nosso Deus de cena, que vai romper a minha fé, a sua fé, não. Eu quero ler algo para você, em Atos, que Deus falou muito comigo hoje aqui no livro de Atos. Em uma viagem que Paulo fez, ele era prisioneiro, e Paulo orientou aqueles homens, o capitão, o centurião, mas eles não deram crédito ao que Paulo falava, e Paulo era homem de Deus. Aqui no capítulo 27, e versículo 11, diz assim, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Paulo sentiu, Deus falou para ele que aquele navio ia afundar, que todas aquelas vidas corriam risco. E Paulo falou para o centurião, para o soldado, o capitão ali, que não saíssem daquela cidade. Mas no versículo 11 diz bem claro, mas o centurião dava mais crédito ao piloto do navio e ao mestre do que ao que Paulo dizia. A quem você está dando mais crédito? Aos políticos ou a Deus? Ou ao que esse pregador simples está pregando? Você está dando mais crédito ao quê? Aos governadores do que muitos pastores que têm pregado a palavra de Deus. Eu vi o pastor Paulo Júnior pregando, é uma bênção aquele homem. Eu vi outros pastores, que não me lembro o nome agora, pregando, homens que estão alertando o país, homens que estão buscando a palavra. Em que você tem dado crédito? Em quem você confia mais? No Deus que criou tudo pela palavra ou nos homens que o fôlego está só no nariz?
Eu respeito as autoridades, mas a minha fé não está firmada nelas, só no Deus vivo. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O que aconteceu? O navio afundou. O navio se perdeu. Há uma tempestade em nosso país. E aqui Deus falou muito forte comigo, dizendo assim no versículo 20: E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Medita comigo. Paulo estava em um navio, mas aqui na frente diz, no versículo 37, quantas pessoas tinha aqui, estavam no navio 276 pessoas ao todo. Tinha 276 pessoas no navio. E Paulo estava orientando o centurião, o piloto e o mestre do navio, mas eles não deram ouvido ao que Paulo dizia. O navio que ficou dependente do piloto, ficou dependente do mestre do navio, afundou porque não ouviram a pregação de Paulo. Brasil, olha, igreja amada, olha, ouve os pregadores que estão pregando a palavra de Deus e segura a palavra que é a mesma ontem, é a mesma hoje e é a mesma amanhã. Ela não muda. Deus não ficou velho, Deus não ficou, com reumatismo. Deus não ficou caduco. Deus, ele é Deus. Não é como o homem que envelhece, as vistas se escurecem, os dentes caem da boca, os roedores desaparecem. Não. Eu vou ler de novo o versículo 20. Eu vou ler de novo. E não aparecendo havia já alguns dias, nem o sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvação. O 21 diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. É bem semelhante à tempestade de Paulo naquele navio. Mas olha que por um momento eles deram ouvido, mais tarde. (33, 27 de Atos 33, versículo 33, diz assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer nada. Sem comer nada tendes provado. Imagina, 14 dias sem comer nada. Eu fiquei meditando aqui, até perguntei para minha esposa, Bruno: é possível? 14 dias, claro que é possível, eu li aqui. Mas humanamente falando, tem que haver um esforço nosso. Porque às vezes fizemos um jejum de 12 horas, chegamos no fim desfalecendo, desmaiando. Jesus, 12 dias, 14 dias, aliás, 2 semanas sem comer nada. Quer dizer, a tempestade durou 14 dias.
Tinha 276 pessoas em um barco. Barco, gente, um navio, sem sol, sem estrela. E havia tanto pavor lá dentro que ninguém conseguia comer nada. Igreja amada, mais tarde, Paulo falou para aqueles homens: um anjo esta noite falou comigo e disse que Deus me deu a graça de salvar todos do navio. Todos do navio. Todos do navio. Todos seriam salvos. Foram salvos. Somente se perdeu o navio. E o anjo falou para Paulo: todos que estão contigo, Deus te deu a graça de preservar a vida deles. A pregação de Paulo salvou 276 pessoas. Será que essa palavra mudou, igreja? Será que esse Deus aqui mudou? Ou é nós que mudamos? Ou é nós que não atentamos para a palavra? Amados, creiam no Senhor. Assim como ele pediu para Deus abrir os olhos de Gease, eu peço para Deus abrir os nossos olhos também aqui, os teus olhos. E creiam, o Brasil é do Senhor. O Brasil é Israel, ele é do Senhor. E não é uma epidemia miserável que vai parar o nosso país, que vai parar os crentes. Uma coisa que o pastor Paulo Júnior falou, e eu assino embaixo: essa situação vai desmascarar muito crente, falso pregador. Eu dou glória a Deus por isso, porque a aprovação, ela vai mostrar os filhos de Deus, vai mostrar os crentes que são crentes só de lábios, não são do coração. Eu agradeço a Deus por essa palavra e agradeço a Deus por você estar escutando comigo a palavra de Deus e meditando comigo o que Deus falou conosco hoje. Ouçam a voz de Deus, ouçam a palavra de Deus, fiquem tranquilos, em nome de Jesus. Ele é com o Brasil, Ele é conosco. Amém, amados? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus guarde a vida de cada um de vocês. Creiam somente, e nós veremos, e você verá também a glória de Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.